essa CPI vai entregar CPF e digital, o nome e CPF das pessoas. Esse é o nosso propósito. O TCU tem sido um grande parceiro, porque eles fizeram um relatório minucioso, mostrando todas as irregularidades contratuais, ao ponto de vocês terem uma ideia, foi feito um empréstimo em Cuba de uma rodovia que já tinha acontecido, já tinha sido feita há um ano antes. Empréstimos que foram feitos que nunca existiu nenhuma obra. E uma coisa mais interessante, Cuba não fazia parte desse sistema CCR, né? Então eles organizaram para que ela tivesse as mesmas condições de se tornar um país número 1. Quando a gente fala de número 1, a gente aumenta o número de crédito. Cuba é um caso muito interessante, as coisas que aconteceram lá, porque ela não fazia parte do CCR, Isso. porque eles tinham a desculpa do CCR, que realmente os países que fazem parte do CCR são países que eles não se tornam inadimplentes, porque para cada Tesouro Nacional é muito importante essa relação comercial, e Cuba não fazia parte, não tinha bem garantia. Mas a gente vê o quê? Empréstimos feitos, que não existia obra, e que esses empréstimos continuaram a ser feitos. A outra questão que eu acho que nós constatamos foi que todos esses empréstimos internacionais, normalmente o que se faz? O prêmio se paga até a obra terminar e, na sequência, você divide o empréstimo por 10 anos. No caso de Cuba, o prêmio foi dividido por 300 meses, todos eles eram 15 meses, no caso de Cuba, 300 meses. Então, você vê realmente uma benevolência do governo brasileiro. E nós constatamos também, e que foi reafirmado pelo procurador, que se coincide, primeiramente existia uma palestra do presidente Lula, na sequência, naquele país, Exato. e na sequência se havia um contrato naquele país. A deputada explica uma cena que viralizou nas redes sociais, mostrando a sua atuação na CPI. Estamos falando de, eu até quero corrigir, aproveitar aqui, 10 bilhões de dólares que foi emprestado para esses países em várias operações, 10 bilhões de dólares que hoje convertidos são 50 bilhões do povo brasileiro. E o senhor, mesmo sabendo que poderíamos ter risco, o senhor, como superintendente, fazia um parecer que não tinha conclusão. É isso que o senhor está dizendo? Sim. O que aconteceu? O seu Fernando trabalhava na seguradora do Banco Brasileiro de Crédito e Exportação. E ele era responsável para fazer o parecer de risco. Né? Então, nós temos aqui como objetivo, a CPI, ela tem o objetivo de fazer investigação de 2013 a 2015 e principalmente nas negociações feitas para o exterior. Então, ele era a pessoa responsável para fazer, o seguro garantia. Porque é importante a gente esclarecer como que funcionava. O BNDES, em nenhum momento ele colocou dinheiro em outro país. Ele fazia um empréstimo para uma empresa, colocava o dinheiro aqui no Brasil e essa empresa tinha que mostrar que tinha um contrato para o exterior e para que ela pudesse fazer, que é a função básica do BNDES, é o desenvolvimento econômico do país. E ele que dava, essa pessoa é responsável para dar o parecer. O que a gente acha estranho é que houve em 2003, na ata 44 da CAMEX, houve uma modificação na questão dos riscos países, principalmente os países aqui da América Latina que faziam parte do CCR, que é um consórcio entre tesouros nacionais. Esses países, pelo taxa risco, mundialmente, eles eram conhecidos como taxa 7. O que significa taxa 7? Um país que tem um alto índice de probabilidade de não pagar e não ter a garantia. Quando a gente tem um país que é sujeito a não pagar e não ter a garantia para nos dar como seguro, a gente empresta pouco dinheiro e com um prêmio alto. O que foi feito pela CAMEX? Foi feita uma modificação de países de risco 7 para 1. Isso é seríssimo, sem nenhum tipo de estudo. E aí eu questiono a esse senhor que tinha como obrigação, e era pago pelo nosso dinheiro, porque esse pagamento era feito pelo BNDES, se ele não tinha um parecer
que era um parecer que ele falava, olha, vocês estão falando aqui que o risco é 7, vocês mudaram para 1, então eu tenho que concluir o parecer. Eles davam um parecer inconclusivo. Isso significa o quê? Que eles se isentavam da responsabilidade, não faziam o dever de casa, e o BNDES se sentia com autoridade de fazer esses contratos. E é tão interessante que ele fala, se a pessoa vê essa entrevista, esse questionamento, ele fala o seguinte, que eles eram obrigados, vinham tudo pronto. Eu falei, pronto da onde? Vinha pronto lá de cima. E que nós só enquadrávamos a garantia, o seguro, no que eles pediam. E é tão interessante porque no dia seguinte eu faço entrevista com uma pessoa que trabalhou com o seu Fernando, que é o seu Rubens, que trabalhava na mesma seguradora, que depois de um tempo ele vai trabalhar onde? Numa dessas construtoras que nós estamos investigando. Então a gente percebe que existia sim um esquema orquestrado, uma política que foi mudada, inclusive legislação, para que ela acontecesse. E que é muito importante a gente dizer que, muitas das vezes, os atos a gente não consegue encontrar materialidade vamos dizer, do prejuízo. Mas que prejuízo é esse que nós estamos falando? Porque o prejuízo é que não houve desenvolvimento econômico no nosso país. Quantas micros e médias empresas poderiam ser beneficiadas com esses 50 milhões? Bilhões, é importante isso, 50 bilhões. E é importante dizer que esse dinheiro emprestado era assegurado por nós mesmos. Então, de qualquer maneira, o Brasil estava envolvido na história.